Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Nosso programa é bem especial, né? O último programa do ano, o último programa que a gente passa pelo ano para ver coisas boas, porque a gente viveu coisas boas, né? Olhando aqui para o Brasil, imaginem só se a gente não tivesse conseguido derrotar o inelegível. A gente tem aí minimamente uma justiça de transição com os criminosos do 8 de janeiro, está sendo julgado e condenado militares. Isso é coisa para celebrar. Mas a vida não está fácil. A vida não está fácil nem aqui, nem na América Latina, nem no resto do planeta. Vocês sabem que eu sempre chamo comunicadores para esse último programa do ano. E aí, dessa vez, eu chamei o Breno Altman, do Opera Mundi, que está sendo uma enorme resistência, está fazendo um trabalho de primeiríssima e sendo profundamente perseguido e atacado, inclusive judicialmente, pela sua posição em defesa da Palestina. E o Breno, que é um judeu, está falando, né, de um lugar que pode falar para condenar esse Estado sionista, fascista. E a gente vai fazer este balanço. Eu vou começar com o Breno Altman. A Lourdes está aqui com a gente também. Daqui a pouco chega o Rodrigo Viana e também vai chegar o Anderson Moraes para fazer esse bate-papo comigo. Breno, querido, seja bem-vindo ao Fórum Sindical. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui contigo. É tão bom, Breno. É tão difícil conseguir vocês, porque vocês têm uma agenda também muito maluca, né? Você faz um monte de programa também, você está sempre na ação. Então, esse programa está sendo gravado, pessoal. Então, conseguimos aí um horário, um intervalinho na agenda do Breno. Breno, eu queria te ouvir um pouco. Eu acho que, assim, claro que você vai falar muito da questão palestina, mas ao longo do ano eu vi que você cobriu muito a guerra russa-ucrânia, e nem sempre você tem. O Opera Mundi cobriu as eleições da Argentina, enfim, o seu olhar, né, é um Opera Mundi mesmo, o seu olhar é um olhar bastante internacionalista. Queria que você fizesse um balanço primeiro político, dessa situação do crescimento da extrema-direita. A gente não está mais naqueles anos dourados dos anos 2000, que a gente construiu aquela ponte na América Latina progressista, de governos progressistas. A gente está com outros desafios. E agora, né, recentemente, esse horror, esse genocídio na Palestina. Queria que você desse um pouco do panorama aí deste ano. Depois a gente passa para pensar um pouco as perspectivas e a sua batalha na comunicação, para a gente realmente ter um lado, né, ouvir para além dessa grande propaganda midiática que boa parte da mídia global faz, né, que não é exatamente jornalismo. Olha, eu acho que a gente deve ler todos os acontecimentos mundiais vinculados a um fenômeno fundamental, que é a deterioração da ordem mundial que surgiu a partir de 1991, quando desaparece a União Soviética. Com o fim da Guerra Fria, nós passamos a viver aquilo que estudiosos chamam de uma ordem unipolar, né? Ou seja, um desenho mundial marcado pela hegemonia inconteste ou pela hegemonia absoluta do sistema imperialista que os Estados Unidos veio construindo e liderando depois de 1945. Esse sistema imperialista sai vitorioso na Guerra Fria. Consegue liderar o campo capitalista na derrocada do campo socialista que era comandado pela União Soviética. E ali se constrói uma hegemonia que eles imaginavam eterna, a um ponto tal que nós tivemos aquele famoso politicólogo e filósofo norte-americano, que nem de direita ele é, hein? Francis Fukuyama. Do fim da história. História, né?
de que a humanidade tinha chegado na sua última estação. Essa última estação era a democracia liberal e a economia de mercado. Não havia nada além disso e que todas as forças, à direita ou à esquerda, estavam condenadas a viver sob esse repertório. Então, era essa hegemonia. Os Estados Unidos detinham o monopólio das finanças, da diplomacia, da guerra, e ditavam cartas na reorganização do planeta, na liderança da globalização, na liderança do desenvolvimento capitalista do mundo. E essa ordem, ela, especialmente depois de 2008, com aquela grande crise que o capitalismo enfrenta, do qual até agora não se recuperou, a hegemonia dos Estados Unidos começa a entrar em parafuso. Estruturalmente, por conta das dificuldades do próprio capitalismo em se reproduzir, o capitalismo passa a ter um verdadeiro terremoto sob seus pés, que é provocado por uma contradição prevista já no século XIX, né? Quando Marx escreve O Capital, ele previu que isso ia acontecer, as chamadas crises de superprodução, ou seja, que o capitalismo multiplicaria em muito a sua capacidade de fabricar, de oferecer mercadorias e serviços, mas que a renda das pessoas, das famílias, das pequenas empresas e até dos estados não acompanharia esse crescimento da produção. E isso abriria um fosso. Esse fosso o Marx chamava de superprodução, outros vão chamar de subconsumo, ou seja, mas esse desequilíbrio estrutural no capitalismo, e isso se mostra com muita força em 2008, quando arrebenta o sistema de crédito mundial, que era a maneira pela qual o capitalismo cobria essa contradição, né? Esse buraco entre a enorme capacidade produtiva e a relativamente baixa capacidade de consumo. Resolvia isso pelo crédito. Uhum. As pessoas se endividando, as empresas se endividando, os países se endividando, mantendo a máquina da economia funcionando e transferindo uma renda financeira cada vez maior para os grandes monopólios, o que lá na frente veio a gerar maior defasagem ainda entre capacidade de produção e capacidade de consumo, porque as famílias, os estados, as pequenas empresas estavam endividadas até o pescoço, pagando juros brutais e sangrando sem poder consumir. Então, alimentando essa crise estrutural. Além dessa crise estrutural, tem o fato de que a China contrariou os cálculos das elites norte-americanas, cresceu muito, deixou de ser um país exportador de mercadorias com baixo valor agregado, se transformou num país exportador de capital e tecnologia, não só deixando de ser uma praça capaz de ofertar grandes taxas de lucro para as empresas multinacionais por conta dos baixos salários. A China não paga mais baixos salários. Os salários médios da China são superiores, por exemplo, aos mexicanos e aos brasileiros. Já encosta nos salários que são pagos no sul da Europa. Então, a China deixou de ser uma fronteira da acumulação capitalista para as grandes empresas multinacionais. Elas não têm mais... Ampliou seus direitos, suas políticas públicas. Claro. No dia 14 de dezembro, a gente estava com duas jornalistas chinesas aqui. Foi uma delícia ouvi-las, falando da quantidade de política pública, por exemplo, para mães, para crianças, enfim. Claro. Só um complemento. E a China também, ao exportar mercadorias e capitais, a China começou a disputar espaços geográficos que antes eram reservas dos Estados Unidos. Aqui eu me refiro à própria América Latina, à Ásia e à África. A China passa a ter um papel essencial nessas regiões, assumindo muitas vezes a liderança econômica nessas regiões. E os Estados Unidos começaram a viver também problemas internos
porque a equação que os Estados Unidos inventa nos anos 70 e 80 para ampliar a acumulação capitalista, ela entra em crise. O que os Estados Unidos fizeram nos anos 70 e 80? Eles forçaram o mundo a abrir os mercados em troca dos Estados Unidos também abrirem. Os Estados Unidos permitiu o livre fluxo de mercadorias para dentro do território norte-americano, no momento em que os Estados Unidos eram responsáveis por 50% do consumo mundial, desde que todos os demais países, incluindo a China, abrissem as suas fronteiras. Então, aquelas perdas que as empresas norte-americanas tinham no mercado interno, elas compensavam com vantagem com os lucros que elas tinham no exterior. Isso significou para os Estados Unidos fechamento de empresas, desemprego, precarização de trabalho, ou seja, um processo de enfraquecimento do consumo interno nos Estados Unidos por falta de renda. E as empresas capitalistas se dando bem com isso, porque estão ali no exterior, pagando salários muito mais baixos do que nos Estados Unidos, transformando esses outros países em plataformas de exportação, usufruindo, aproveitando o mercado interno desses outros países e acumulando lucros, mas internamente a economia americana se deteriorando. Então, isso vai acontecer, de modo geral, com quase todos os países capitalistas. Nenhum escapa, nem o Japão escapa disso. O Japão vive uma situação de estagnação econômica há 30 anos. Então, nesse cenário, você tem a crise daquela ordem unipolar surgida depois do fim da União Soviética. E você tem um desespero da burguesia mundial em resolver a crise do capitalismo, não mais pela expansão de mercados, porque não há renda para isso, e não há mais crédito elástico suficiente para isso, mas pela contenção de custos da maneira mais brutal e rápida que o capital é capaz de realizar, rebaixando salários, diminuindo serviços públicos de saúde e educação para poder cortar impostos, precarizando direitos trabalhistas, privatizando para abrir novas áreas de investimento para o capital superacumulado, atacando de uma maneira cada vez mais frontal os países da periferia para poder aumentar a oferta e baratear os custos das matérias-primas fundamentais, não é? Especialmente dos minérios nobres e também das fontes de energia. Então, você tem uma agressividade burguesa enorme para reduzir esses custos. E neste cenário, você tem uma quebra da roda de prosperidade das economias capitalistas, as gerações atuais vivem pior que os pais e certamente os seus filhos viverão ainda pior. Isso vai deslegitimando as sociedades capitalistas. E você vai apodrecendo o capitalismo, porque dessa vez, nesse período histórico, como isso tudo acontece ainda sob o signo de uma era de contra-revolução, que foi a era aberta com o fim da União Soviética, você não tem fenômenos revolucionários em larga escala, embora eles passem a existir. Chama atenção aqui para as rebeliões na África Ocidental, recentemente, chama atenção para o recrudescimento da resistência palestina, não é? Há fenômenos de luta revolucionária, fenômenos de resistência anti-imperialista, mas, em termos gerais, a gente ainda vive uma era de contra-revolução. Então, como você não tem uma alternativa anticapitalista viável, o que você tem é apodrecimento. Então, a sociedade capitalista do mundo, as sociedades capitalistas estão apodrecendo rapidamente. E todos os sintomas de apodrecimento estão em curso, entre eles a emergência da extrema-direita. A extrema-direita se apropria do apodrecimento para poder oferecer uma via de redução dos custos de produção do capital que passa por uma extrema violência contra a classe trabalhadora, como foi o fascismo no século passado, com suas diferenças em relação ao fascismo do século passado, especialmente porque a extrema-direita atual ela é ultraliberal e não tanto o fascismo flertava com o liberalismo, mas o nazismo não. O nazismo, a economia alemã, era uma economia de capitalismo de Estado. Não é? Mas mesmo o Mussolini fez reforma agrária.
Sim, mas o Mussolini, nos seus primeiros anos, ele se abraça à escola austríaca. O primeiro-ministro dele era o primeiro-ministro, perdão, o ministro da Fazenda dele era um ultraliberal. Ele depois vai assumindo, conforme, especialmente já próximo da Segunda Guerra, ele vai assumindo, conforme os esforços de guerra da Itália vão subindo, já na guerra na Líbia e na invasão da Etiópia, aí ele vai transitando para o capitalismo de Estado. E a Alemanha, desde o início, o Hitler, o objetivo do Hitler era uma expansão militar, ele precisava de... Não se faz... A economia liberal não sustenta a guerra, né? As guerras têm que ser sustentadas pelo capitalismo de Estado. Então, mas o neofascismo atual ele é ultraliberal, né? Ele é ultraliberal, ele se apoia numa lógica muito própria do apodrecimento da sociedade capitalista, que é a luta do indivíduo contra o coletivo. Uhum. Né? Sim. É muito forte isso. Veja Milei na Argentina, o mesmo Bolsonaro aqui no Brasil e outros correntes de extrema-direita, como eles se apoiam na ideia do indivíduo contra o coletivo, do indivíduo contra o Estado, do indivíduo contra a regra, do indivíduo contra as normas, do indivíduo Antissistêmico, né? Antissistêmico. É um antissistêmico ultra-individualista, não é um antissistêmico coletivo, de classe, é um antissistema muito individual. Então, é o que nós estamos assistindo, são vários sintomas e de perda de força dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e a União Europeia estão perdendo a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos e a União Europeia estão se desgastando de uma maneira acelerada com a crise no Oriente Médio, por conta do seu alinhamento incondicional com o Estado sionista. Os Estados Unidos e a União Europeia, particularmente a França, estão afundando na África Ocidental. Então, são sinais de uma crise muito profunda do sistema imperialista. Isso quer dizer que ele vai ser superado? Que nós vamos ter uma mudança estrutural, uma mudança revolucionária? Não. Não é a deterioração do sistema imperialista que garante uma possibilidade revolucionária. Tem que existir a alternativa revolucionária para isso. Você tem que ter uma alternativa viável, com força popular, com vontade política, não é? Com capacidade de ação, para você construir uma alternativa a esse sistema. Nós temos alguns ingredientes dessa alternativa, mas esses ingredientes não estão nas sociedades capitalistas, estão fora dela. Está na China, né? Está fora do centro da acumulação capitalista ocidental. Nós não temos uma esquerda anticapitalista no Ocidente. Não tem. Não tem. Zero. Não existe isso. São grupos muito minoritários. Aqui e acolá você tem alguma coisa mais forte, como o Mélenchon na França, mas mesmo assim com muita generosidade, né? A gente tem uma social-democracia, né, Breno? Fraca, né? Uma social-democracia assim, fracote. Né? Não, é isso, é um reformismo fraco, como Sim. gosta de dizer o André Singer, né? Então você não tem uma esquerda radical. Não, claro, é uma discussão. A gente precisa de uma esquerda radical ou dá para tocar do jeito que é? Eu sou da opinião de que do jeito que é, nós vamos acabar mal. Ou seja, porque o mundo, quando atinge uma crise estrutural como a que a gente está assistindo, é igual uma casa que é tomada por cupins. Depois que os cupins já corroem a estrutura da casa, não tem reforma possível. Você precisa reconstruir a casa. Então, o mundo está ingressando nessa era, né? E uma esquerda fracote, assim, reformista fraquinha, ela pode até ganhar eleição, ela pode até trazer algumas melhorias para o povo, mas ela tem voo curto, ela tem voo de galinha. Ela não é capaz de dar respostas estruturais à crise, e isso a enfraquece. Ela tem uma certa força de curto prazo, beneficiada pela catástrofe que é o capitalismo, os partidos de direita, os governos neoliberais. Isso alimenta eleitoralmente a esquerda. Mas se essa esquerda, que é alimentada pelo fracasso do neoliberalismo, ela não é capaz de fazer, e nem tem vontade de fazer, porque não é só um problema de correlação de forças, é de vontade de fazer, o que acaba acontecendo, ela também se desgasta, e ela dá espaço, ao se desgastar, para a emergência da ultradireita. Eu brinco com as pessoas o seguinte: analise os últimos 120 anos de história.
Sempre, antes de um governo fascista, veio um governo reformista fraco. Sempre. Ou seja, o fascismo é uma resposta que a burguesia estabelece e que as massas, decepcionadas com o reformismo fraco, acabam apoiando. Sim. Não é? Então, isso é assustador, porque a ideia do senso comum é: vamos fazer um reformismo fraco, porque isso garante mais apoio. A gente não está propondo nada radical, vai ter mais gente apoiando. Se tem mais gente apoiando, a gente isola a extrema-direita. Se a extrema-direita fica isolada, ela não consegue vencer. Essa é a fórmula do senso comum, não é? É a Só que, fórmula do senso comum. Mas a gente está numa outra. só Tem que um ela outro não tem problema aí. comprovação histórica. Essa fórmula é uma fórmula que parece de bom senso, mas não existe um só caso de corroboração histórica dela. A República de Weimar, que antecedeu o nazismo, ela não foi capaz de deter o nazismo, ao contrário, ela preparou o terreno para a ascensão do nazismo pelo seu reformismo fraco. O governo do Partido Liberal na Itália, dos liberais na Itália, com o apoio dos socialistas, asfaltou o caminho para o Mussolini. E os exemplos não param. Sim. Então, esse senso comum de que a moderação é a vacina para o fascismo, numa situação de crise estrutural como que a gente vive, ela é uma fórmula que engana a nossa cabeça, porque ela não tem corroboração histórica. O Breno, agora a gente sai deste. Eu venho discutindo com muita gente sobre formação política, porque eu acho que tem uma coisa também que a gente não vive mais a formação que você tem, por exemplo, que a gente vivenciou da década de 60 à década de 80, quando a gente viu o ascenso da classe trabalhadora. Estou olhando aqui para o caso brasileiro. Porque quando a gente olha, por exemplo, a situação argentina, a Argentina tem um grande movimento social, a gente tem um peronismo e levou lapada. Por que levou lapada? Porque está num contexto, como você bem disse, que não só o Estado, mas o próprio planeta não aguenta mais, né? Você tinha uma inflação de 140%. Como é que você bota um candidato que sequer era de esquerda para enfrentar com esse discurso antissistêmico, com uma juventude completamente sem esperança, sem perspectiva futura? Então, assim, você vê saídas disso para além, sem a gente, os movimentos sindicais enfraquecidos, envelhecidos, não só das táticas, porque eu às vezes acho que a gente está com homens e mulheres dos anos 80, da política dos anos 80, para resolver problemas abissais do século 21. Às vezes eu olho o próprio presidente Lula, como ele raciocina, como ele, e com a enorme liderança que a gente tem que reconhecer, mas assim, a gente é forjado em determinada geração, com uma determinada perspectiva de mundo e de ferramentas para lidar com esses problemas complexos. Como é que a gente vive, Breno? Você está vivendo isso na cobertura da guerra da Palestina? A quantidade de fake news com esse ecossistema, né, que o capital liberal investe, porque para ele é lucrativo também, o ódio também é lucrativo. Como é que a gente lida com tudo isso? Olha, nós temos que levar em conta uma questão sobre esse plano de formação. Só existe o fato de que, e você tem toda a razão, o fato de não haver formação política ideológica tem a ver, na minha opinião, com o fato de não existir perspectiva ideológica. E por que a esquerda antes formava os seus quadros? Porque ela tinha uma perspectiva socialista, de uma outra civilização. A esquerda se assumia como radicalmente anticapitalista e propondo uma outra civilização, uma outra sociedade. Então, isto gerava uma necessidade de formar as pessoas. Quando a tua perspectiva ela é rebaixada, ela deixa de ser uma perspectiva socialista
revolucionária, anticapitalista, e passa a ser uma perspectiva democrática, ou seja, dentro da própria ordem capitalista, apenas reivindicando, digamos, uma natureza mais democrática, menos autoritária, democratização do poder e do consumo, melhoria das condições de vida. Nessas circunstâncias, a formação política ideológica não é muito importante, porque o que você propõe é muito menos profundo do que antes. Ou seja, o que você precisa de formação para melhorar o sistema? É uma formação fragmentada, é uma formação em políticas públicas, é uma formação segmentada. Quando você se propõe a um novo projeto civilizatório, você tem que ter outro tipo de formação. Você tem que aceitar como estratégia uma formação amplamente antagônica a dos valores e conceitos da ordem dominante. Então, eu acho que o problema não é tanto de formação no sentido estrito, mas o rebaixamento da perspectiva ideológica. Então, como nós temos uma esquerda que acreditou no fim da história, vamos ser sinceros, não é? A direita se dá conta de que a história não chegou ao fim, e por isso ela é agressiva. Mas a esquerda se convenceu do fim da história. Se convenceu do fim da história. E opera dentro do fim da história. Não dá para ir além disso. Perdeu as utopias, né? Perdeu a utopia. Não caminha porque não tem utopia. Isso é grave. É grave, você tem toda a razão, Breno, porque quando a gente olha essa população que se afasta da política e pior, criminaliza a política, iguala todo mundo, porque no seu cotidiano acaba sendo igual. Eu estou olhando o quadro da Argentina, por exemplo. Como é que, volto a insistir, como é que a gente se anima a defender um candidato que foi o ministro da Economia e que deixou a inflação chegar a 142%? Como é que a gente defende isso? É algo indefensável. Então, isso faz com que a população vá para esse discurso antissistêmico que você pontuou com toda clareza, que não é do coletivo, né, para derrubar uma sociedade de dominação e construir uma nova sociedade, mas é do individual. Breno, eu quero saber quanto tempo você ainda tem, porque o Anderson acabou de entrar e a Lourdes está nos bastidores. Então, eu vou me despedir, então, para que o Anderson entre. Não, eu queria que você, antes de você ir embora, então, que você colocasse um pouquinho de perspectiva futura, porque a gente não pode fazer esse programa. Futura, olha, é difícil, né, estabelecer. Nós vamos continuar com essa crise. Essa crise mundial vai se aprofundar. E vai se aprofundar muito. Nós estamos numa situação gravíssima. Gravíssima. E a única saída para o sistema imperialista é a guerra. Sim. Então, isso significa um cenário de extremo perigo, totalmente diferente do que o cenário de 20 anos atrás, ou de 15 anos atrás no Brasil. E a política interna brasileira terá que levar isso em consideração. O que eu concordo contigo, parece que o governo não se deu conta disso. Parece que nós estamos numa máquina do tempo. Sim. E é possível viver com as referências Sim. de 10, 15 ou 20 anos atrás. E essas referências, elas são outras. Né? São outras sob qualquer ponto de vista, inclusive da linguagem. Sim. Né? Essa linguagem celebrativa, que a esquerda brasileira é campeã, né? Essa linguagem comemorativa, esfuziante, festeira, ela não funciona mais. É curioso que no mundo inteiro a linguagem mais potente do ponto de vista de massa é a linguagem da violência. Sim. Ela tem potência de mobilização, de falar com o espírito da época. É a linguagem da violência, a linguagem da destruição. Ou, se quiserem, é a linguagem do ódio. Não é do amor. O amor não enche as ruas mais. O que enche as ruas, ódios. São os ódios. E as redes?
Claro, as redes são um dos espaços, e não o único, para os quais o ódio flui. Porque quando a crise é muito profunda, o que mobiliza as massas, virtual ou presencialmente, é o ódio. Os palestinos não lutam contra o Estado sionista com amor. Porque ninguém vai à guerra por amor. Você vai à guerra por ódio contra o seu inimigo. Essa é a realidade do mundo de hoje. Você pode não gostar, eu posso não gostar, mas a vida já nos ensinou essa altura do campeonato a sermos realistas. E é essa a característica do nosso tempo, inclusive do ponto de vista de comunicação. Ou seja, a eficácia comunicacional da ultradireita é porque ela sabe lidar com a pulsão da morte através do discurso do ódio. E a esquerda, especialmente a brasileira, é um carnaval permanente. A gente está sempre no TikTok dançando. E isso vai ter que ser corrigido. Sim. Isso vai ter que ser corrigido. Quando a gente olha o Datafolha, é um dado muito impressionante esse, né? Passado um ano das eleições, o que você tem? Exatamente o mesmo sentimento que você tinha no segundo turno. 90% dos eleitores não mudariam o seu voto. Tá igual. Vamos continuar, você tem toda a razão. Só que a gente trata com um Lira que todos os dias nos sacaneia, ou um STF que nos tira direitos todos os dias, a gente fica defendendo a institucionalidade. Né? Eles são nossos adversários políticos. Quando a extrema-direita nos vê, nós somos inimigos a serem eliminados. Você tem toda a razão e é triste constatar isso. Breno, querido, eu sei que você está na urgência aí, então eu vou te liberar. Te agradeço muito e espero. O Fórum Sindical vai mudar para quarta-feira, às 20 horas. Espero que nesse horário eu consiga te trazer mais vezes aqui para a gente fazer essa tranquilamente, é só convidar. Tá bom. Beijos. Tchau, beijos. Bom ano. Bom ano. Lourdes e querido Anderson, que bota essa turma aí. Anderson, onde é que você estava? Que nós combinamos o jogo há meia hora atrás. Fechado o microfone. Boa tarde, bom dia, boa noite, vai saber onde está, e depois que eu vi aquele pessoal batendo no celular na porta de quartel, pode ser que estejamos falando para outras dimensões também, então pode ser qualquer horário onde você estiver. Lourdes, seja bem-vinda também, beijo. O ruim é que eu gostaria muito que a gente esquerda pudesse só ser aquilo que a gente propôs a ser, que é, por exemplo, agora jornalista. Não, mas a gente tem Qual é que tá vazando? Era o da Lourdes. Era o da Lourdes, eu acho. Então, mantém fechado, Lourdes. A gente abre, quando você abrir, a gente... Como eu estava falando aqui, é isso, a gente faz de tudo um pouco e cuida da mãe, daí tem que pegar e lembrar que tem que receber correio, daí tem que lavar a louça, daí a gente tem que atender a Fro, a gente faz um monte de coisa, né? Mas eu queria falar uma coisa aqui nesse início, já passamos para a Lourdes aí, gostem ou não, o Breno está totalmente certo no que eu estava ouvindo aqui, é triste, mas é isso, a gente tem que lidar e conversar sobre que comunicação a gente consegue avançar para além da que tem aqui, porque realmente é a real. E para além da revista Fórum, eu vejo isso no Jornal Empoderado. É você postar uma coisa, uma criança, você posta lá, a criança fez um feito bonitinho, legal. Não é o mesmo impacto do que falar que uma pessoa preta lá foi presa naquele momento, tomou 80 tiros de advertência, e as pessoas gostam disso. O mais assustador é que as pessoas, cada dia mais, parece que a gente vive num eterno coliseu, sabe? Que o pessoal saía de casa, que para mim isso foi muito louco isso. Sair de casa para ver aquela briga de gladiadores, né? E a gente vê isso, a pessoa vai, às vezes, para dentro do seu programa, Fro, você está fazendo um papo muito legal junto com alguém, com o Teseu, que sempre vem aqui, com o Breno, a pessoa tá lá xingando o Bolsonaro, só elogiando o Lula, não tá, na minha cabeça parece que ela não tá nem prestando atenção no que tá acontecendo, é uma catarse, né, muito louca, e
passando para a Lud já, tem uma pessoa aqui que desculpa, eu sei que a esquerda ama de paixão, mas contribui muito para esse discurso dentro do campo da esquerda, que eu não concordo, e eu posso depois, se você quiser, dar as minhas explicações. Lourdes, com você. Nossa, que calor que está aqui. Quero saber quem é. Anderson, quero saber quem é. Ah, você já quer saber? Eu achei que a gente ia fazer um suspense, tipo João Kleber, para! Pelo amor de Deus! Não me faça isso. Eu sei que o pessoal ama ele, eu entendo perfeitamente que naquele momento era necessário, igual a Frente Ampla, né? Frente Ampla era necessária e tudo que pudesse fazer para Lula estar aqui. Mas eu vou dar a minha explicação. O modo Janones de ser não me interessa. Sabe por quê, Lourdes? Eu vou te falar uma coisa. Eu sou um homem preto. A Flor é uma mulher preta. Quando você tem duas coisas no país, eu não tenho nada contra o ser humano Janones, que eu nunca nem ouvi. Estou falando pela estratégia utilizada. Quando você tem uma pessoa que negocia através do ódio, o que é negociar através do ódio? Esse vale tudo. E eu xingo o Eduardo Bolsonaro, dele me xinga, ele xinga a Flor, daí a gente vai lá xingar a Michelle, vira um ódio, um caos no país. O que acontece quando tem caos no país? Duas coisas, quando ou o país vai mal, é o povo preto periférico que toma 80 tiros de advertência e é o povo preto periférico que come osso. Então, olha que loucura. Eu não votei no Bolsonaro e não votaria. Mas eu vou te falar aqui, olha que surpresa. Eu queria que ele fizesse alguma coisa boa. Porque isso não é uma brincadeira. A mídia social, o que a gente tem que discutir na comunicação também, para mim, é que ela não é uma matrix. A gente tem uma vida real quando a gente sai do portão. E se eu torço que o Lula vai mal porque eu não gosto dele, ou o Bolsonaro, existe uma população que não vai estar em casa confortável no Netflix, reclamando do governo, porque a gente sabe disso, teve muita gente que reclamou do governo, Bolsonaro, mas ele estava em casa confortável, o único problema era a pandemia. Mas teve gente que comeu osso. E quando a gente cria esse fla-flu desesperador, infelizmente ceifaram a vida de forma indigna do cara lá de Goiás, lá o cara que fez o motivo do Lula na festa de aniversário. Mas é um branco para vários pretos, é Mestre Moa, daí você tem o Marielle, aí você tem uma porrada. E os parlamentares, né? Renato Freitas, Luana Alves, que não pode falar, que é calada. Então o ódio não nos serve, Lourdes. Saca? Nem a festa exagerada, igual o Breno falou aqui, e nem o ódio. A gente tem que ter um cinza, o Brasil tem que sair desse branco e preto, saca? Existe cinza no meio disso. E é esse cinza que a gente tenta buscar e tá bem difícil, que entra nisso. A Fro tem um programa incrível para trabalhador. Sabe, Lourdes, eu vim na construção de uma pessoa, antes do movimento negro, eu fui sindicalista e eu construí a minha questão de entender a classe. E eu vejo o programa da Afro, eu fico com o colinho brilhando, que eu falo, puta, que legal, né? É o sonho ver ela em cadeia nacional discutindo temas do trabalhador. Mas aí você vê, sabe o que o pessoal quer saber? No dia que o Flávio Dino fala que é vingador. Eu não tenho nada contra, tá, gente? Eu não quero ser polêmico, já sei. Mas o mundo real que a gente vive, a gente precisa desse ministério que o Lula nos deve, que é o do amor. Apesar que ele terminou a última live com um beijinho. É isso, a gente precisa disso. A gente quer descansar, sabe? O 8 de janeiro, Lourdes, foi a maior crueldade do mundo, porque a gente sabe quando você vai dormir e você começa a entrar no sono profundo? O 8 de janeiro foi esse momento. A gente começou a relaxar, eles apareceram. Então, eu falo isso para todo mundo, a gente precisa de paz, primeiramente paz, para a gente poder seguir. E o ódio não nos interessa em hipótese nenhuma. Pode ter quem ache que é legal, mas eu sempre sei quem é que gosta do ódio, quem é que lucra com o ódio ou quem pelo menos gosta porque está no conforto do seu lar. Agora, quem sai na rua, quem vai na padaria não gosta do ódio, não. É isso. Eu achei que você já ia começar a rodada com a Lourdes. Então, vamos lá, Lourdes. Lourdes, seja mais... Obrigada. Fique à vontade também para a gente tentar entender que comunicação que a gente tem que ter, né, Fro, para que a gente possa ter porque esses nuances de cinza que eu falei, como que a gente lida com isso?
Como que a gente dialoga? Como que a gente fura a bolha? Teve uma pessoa que me falou na festa do Barão, que tivemos sábado, muita gente da mídia alternativa lá, que falou que a gente vive, olha que interessante, falou, que a gente não vive numa bolha. E isso que a gente chama de bolha é uma estratégia política. Eu queria também te ouvir sobre isso, Lourdes. Você acha que a gente não vive numa bolha na mídia social, que ela atinge todo mundo e é estrategicamente importante? Como que você vê isso também? Seja mega bem-vinda. No meu entendimento, só existe bolha na rede social, não existe outra coisa na rede social. A gente constrói ligações nas redes sociais, a gente não sai dessas ligações que nós construímos, nós não damos espaço. Por exemplo, quantos você ouviu falar que tirou não sei quantos bolsonaristas da sua rede social? Isso é a coisa que você mais escuta. Então, não tem diálogo com o outro lado, seja lá o que seja o outro lado, não tem diálogo, não tem uma maneira, fala, não dá para ter diálogo com o outro lado. Ué, a gente não tentou? A gente só está na questão do ódio, o ódio que você fala que é a nossa realidade, que nós não queremos ódio, nós queremos a paz, mas o ódio é, sim, a nossa realidade. Foi instilado o ódio tanto da direita como da esquerda. E a comunicação ficou extremamente difícil. Então, quando eu coloco eu tento desmentir uma fake news, eu sou atacada porque tem alguém que acredita na fake news e não admite que aquilo possa ser diferente. Então, assim, nós temos que desconstruir essas bolhas para poder realmente pensar em termos de país, em termos de comunicação de país. Como que faz isso? É com um governo mais ativo. O governo tem que ser muito mais ativo do que está na comunicação, porque é ele que é o ponto central. Nós somos bolhas. A gente só consegue aumentar o alcance da nossa bolha se a gente tiver vindo do governo o exemplo. Não é o exemplo não é a palavra certa. Tiver vindo do governo esse primeiro passo para furar as bolhas. A gente não conseguiu ainda. 8 de janeiro foi a maior grande bolha que nós fizemos nesse país. A prova da grande bolha que existe nesse país. Não tem outra. Não tem outra saída que não ser a comunicação vinda do governo e a gente fazer isso, dar o próximo passo dentro das nossas... daquilo que a gente consegue alcançar. Eu não sei se eu viajei na maionese, porque depois a esquerda no TikTok eu fiquei horrorizada, é isso mesmo. Enquanto a direita destila ódio, a esquerda está no TikTok. Olha o Rodrigo. Rodrigo acabou de entrar. Oi, Rodrigo, bem-vindo. É um prazer. A gente está aqui no impacto ainda da análise do Breno, porque assim, quando a gente diz para o Breno, e as perspectivas dele, das piores possíveis, e aí a gente fica assim, opa, bora lá. Mas foi muito boa, o Breno fez um percurso aí da crise da União Soviética, da crise do capitalismo, e mostra um pouco por que nós estamos neste... O velho não morreu de vez, o novo está nascendo, enfim, a gente está nessa quadra da história, e eu acho que a análise que ele fez foi boa. Rodrigo, eu queria, então, que você viesse na continuidade e a gente falasse um pouquinho de América Latina, fizesse aí um balanço, porque não tem como, neste mundo, que não é só a economia globalizada, mas a comunicação, né? E a extrema-direita globalizada, a gente não conseguiu o nosso internacionalismo, mas a extrema-direita está conseguindo. Como é que a gente lida? Que perspectiva a gente faz aí um balanço e aponta a perspectiva, para a gente não terminar esse programa assim no desespero. Eu vejo, bom, primeiro um prazer estar aqui com você, com o Anderson, com a Lourdes e com o público que acompanha aqui o seu programa, um prazer estar aqui com a comunidade da Fórum, especificamente aqui do Fórum Sindical. Mas quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo, quer dizer, tem uma primeira perspectiva que seria dizer assim, é uma onda irrefreável da direita, né? Você tem um avanço da direita com Trump, depois Bolsonaro no Brasil, Milei, o Chile, dependendo do que acontecer, provavelmente a próxima eleição o país vai para a direita. Então, tem vários sinais aí
apontando para esta onda. Mas eu, olhando assim, em perspectiva, eu vejo menos uma onda como a dos anos 30, dos anos 40 na Europa, né, do fascismo, do nazismo, e mais uma grande crise de perspectivas, assim, e de projetos, né? E está associada com a crise do capitalismo de 2008, da qual a gente não saiu ainda. A crise iniciada lá com o subprime em 2008 gera um grande impasse para o modelo neoliberal que vinha desde os anos 70, 80. Então você vinha assim com um projeto de que, olha, o liberalismo é triunfante, depois a União Soviética cai, então o capitalismo é o fim da história, acabou, não tem outra alternativa, epa! E aí vem 2008 e coloca um ponto de interrogação nisso tudo. E o capitalismo, chamado capitalismo atlântico, que é esse capitalismo formado há 300, um pouco mais, né, 400 anos, a partir da hegemonia, primeiro do Império Britânico e depois dos Estados Unidos, enfrenta talvez a sua mais grave crise. E prolongada, né? Em 1929, a gente teve uma crise gravíssima também ali, e 2 guerras mundiais, né? Uma antes e outra logo depois da crise de 29. Mas nesse momento que eu vejo assim, é uma crise da qual o mundo capitalista não sai. No passado tinha como alternativa o mundo soviético, agora não há o mundo soviético, o Breno acho que já falou um pouco sobre isso, sim, né? Mas há o giro para o Pacífico. Então, eu acho que a grande ansiedade das elites anglo-saxônicas é essa, ver o mundo capitalista escorrer, escapar, e o centro caminhar em direção ao Pacífico, saindo aqui do Atlântico. É uma mudança, se a gente olhar em perspectiva, é uma mudança de 300, 400 anos. Se você pegar antes dos anglo-saxões o Império Espanhol, o Império Português, é uma mudança dos últimos 500 anos, 500, 600 anos, esse giro que aponta para o Pacífico. Bom, tudo isso para dizer que, quando a gente olha aqui para esses movimentos de extrema-direita, fala assim, não tem jeito, é uma onda da direita. Eu acho que são muito mais sintomas de uma grave crise. Quer dizer, a gente sabe que quando a crise se agrava no capitalismo, em outros momentos já foi assim, você sai tentando encontrar culpados. Então, ou no passado, né, era o judeu, lá nos anos 30, na Alemanha, né? Agora é o imigrante latino nos Estados Unidos, o Trump querendo fazer deportações em massa, ele disse que se ele ganhar, ele vai promover a maior deportação da história dos Estados Unidos. Então, o inimigo agora é o imigrante latino, é o imigrante árabe ou islâmico, de uma maneira geral, o africano, mesmo sem ser islâmico, também rejeitado em países como a França e outros países europeus. Então, é o outro, né? É assim, a culpa é do outro. O recalque, há uma classe trabalhadora que dentro do capitalismo já não encontra alternativas e, em vez de sair para a revolução, ela sai pela direita. O discurso de direita, individualista, e vende uma ideia também de salve-se quem puder, acaba pegando. Agora, quando a gente olha aqui para a América Latina, Fru, acho que eu dei uma volta bem grandona, mas só para a gente voltar aqui para a América Latina, eu não vejo assim uma onda irrefreável, eu vejo muito mais uma crise de impaciência das sociedades latino-americanas e de falta de perspectiva. Você veja que 2 anos atrás, os governos no Chile e na Colômbia eram de direita. Entraram em crise, porque não conseguem entregar nada para a sociedade. Aí, marchas nas ruas do Chile, aí você elege a esquerda no Chile, você elege a esquerda ou a centro-esquerda na Colômbia. E agora, o que acontece? Os governos do Chile e da Colômbia não conseguem dar respostas e você aponta para a direita, como também aconteceu na Argentina. Se fosse uma onda irrefreável de direita, o Macri tinha feito o seu sucessor. Não fez. Ganhou o Alberto Fernandes. Não conseguiu entregar nada. Aí você vem de novo para a direita. Eu acho que é muito assim, os ciclos estão muito curtos. Não dá para a gente observar isso como é uma onda da direita. O que há é uma onda da antipolítica, uma falta de perspectiva com a política, uma impaciência generalizada nas sociedades, uma crise até da própria ideia de fazer política coletivamente, mas isso não é absoluto. O Chile acabou de botar multidões nas ruas com a ideia de solidariedade, de uma sociedade mais comunitária. Passaram-se alguns meses e isso entrou em crise. Então, me parece assim que é uma crise muito mais profunda, é uma crise assim do capitalismo, eu chamei de capitalismo atlântico, né? Porque, mas
é do capitalismo ocidental, vamos dizer também. E aí a América Latina está inserida nesse mesmo contexto. Agora, tanto não é dado como líquido e certo que a extrema-direita vai ganhar todas, que nós temos aqui no Brasil o governo Lula, chegando ao final do seu primeiro ano, e aí eu não sou pessimista nesse sentido, melhor do que nós começamos. Acho que a gente chega ao fim de 2023 numa situação melhor do que nós começamos. A essa altura do campeonato, né, eu sei que tem crítica, as pessoas esperavam mais do governo, etc., e tem que cobrar mesmo. A gente não está aqui para ficar fazendo papel de defensor unilateral do governo, mas vamos lembrar o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, colocar isso em perspectiva. Eu acho que o Lula ganhou por uma diferença muito... ele ganhou por uma diferença muito pequena e fez a leitura de que a sociedade estava muito dividida, a situação política complicada. Ele aceitou negociar tudo, sem abrir mão de 2 pontos. Eu acho que o Lula priorizou 2 pontos aqui em 2023. Isolar ou desidratar, na medida do possível, o bolsonarismo, e fazer isso via institucional, né, via judiciária, e com isso ele consegue aprovar o Dino e o Zanin no Supremo Tribunal Federal. Então, prioridade 1, desidratar o bolsonarismo e oferecer resistência via judiciária. E prioridade 2, estabilizar a economia e dar alguma perspectiva para que em 2024 a gente melhore um pouquinho a situação econômica e tirar a população trabalhadora do sufoco. E eu acho que nesses 2 pontos ele foi bem sucedido e termina melhor do que começou 2023. A minha avaliação é essa. Agora, em relação a essa grande crise do capitalismo, aí para essa eu realmente não tenho nenhuma assim, perspectiva ou ideia assim, vamos sair por esse caminho, por aquele caminho. Acho que nós estamos no meio da crise. Estamos no meio da crise tentando sobreviver no meio de um maremoto que é gigantesco e que já tem algumas décadas, né, Pro, Anderson e Lutz. O Anderson, o seu áudio está fazendo um ruído horrível. Agora parou. Uhum. Rodrigo, se você falasse para mim que tinha saída do capitalismo, a gente ia ter que escrever o livro para você, igual a gente fez para o barbudo do tal do Marx, mano. Se nesse ponto aqui, nesses 10 minutinhos aqui, se eu fizesse o balanço, que a gente tivesse a saída, você seria o próximo cânone econômico do mundo. Que ninguém mais virou uma grande celeuma. Rodrigo, queria te fazer uma pergunta, já que você está falando desse campo aí. É lógico que a direita ele tenta aumentar a aposta, né, Lourdes? Sempre. Eles são os loucos que eles têm solução fácil para tudo e eles aumentam a aposta. Você acha mesmo que o Biden... Uma coisa que você foi perfeito, que a gente... são ciclos que estão se mudando, porque lá na Argentina, o exemplo foi ótimo também, não teve uma resposta positiva para o povo, gente. No final é isso, o povo tem que comer 3 vezes ao dia, poder viajar lá para Miami, as coisas que elas querem fazer. Mas você acha que o Trump vencendo, você acha que quando ele fala imigrante, ele já mirou os brasileiros? Primeiro que Trump não faz isso não, que daí você vai ter que trazer Alan Santos, Monark de volta. Não, deixa todo mundo aí, pelo amor de Deus. Eu ia achar divertido essa gente toda deportada pelo Trump, ia ser bastante didático para ele. Fila, né? Tipo aquela fila da polícia norte-americana, falando assim, por favor, nem no banheiro vocês vão, fique aqui na fila que o avião já está chegando. Você acha que ele está falando isso especificadamente para esse público brasileiro, latino e negro? Ele teria coragem de tirar japonês, chinês dos Estados Unidos? Eu acho, tem um preconceito anti-asiático fortíssimo nos Estados Unidos, assim, eu não conheço profundamente, mas pelo que eu leio, né, fui só uma vez para os Estados Unidos, não conheço tão bem a sociedade lá dos Estados Unidos, mas eu acho que não é específico para o brasileiro, é principalmente para o povo latino, incluindo os brasileiros, ou seja, do Rio Grande para baixo, né, lá do México para baixo, ele não quer saber, não é que ele não quer saber, é uma forma dele dar alguma resposta, de oferecer algum culpado, dizer assim, essa gente aí que está atrapalhando, se não tem emprego para todo mundo é porque tem muito latino aqui roubando os nossos empregos, né? Então, isso é manjadíssimo, né? Isso já foi feito em outros períodos, em outros países. E o próprio Trump já fez isso, a primeira eleição do Trump foi totalmente calcada nisso. Mas a saída, eu acho que a gente pode discutir, fazer até um programa sobre isso, a gente traz aí
o Rubem Casara, que escreveu um livro sobre a ideologia neoliberal, porque a gente não estuda a ideologia neoliberal. Ela tem uma forma de captar os sentimentos para além dessa propaganda, da meritocracia. Ela é muito sofisticada. E não é à toa que ela sobrevive há tanto tempo. Não dá. O que a gente percebe, Rodrigo, você deu um exemplo muito bom, e a Argentina acho que é o paradigma disso, e o próprio Bolsonaro é o paradigma disso. A direita também não entrega. Não entrega. Não entrega por isso que eu digo que o ciclo ficou muito curto, o ciclo político, né? Quando a gente olha lá para trás, nos anos 80, 90, foi um ciclo relativamente prolongado do neoliberalismo, né? Aqui no Brasil com o Collor, demorou, com o Fernando Henrique. No Brasil houve muita resistência, a gente às vezes não se dá conta, mas o Brasil foi na América Latina o país que mais ofereceu resistência ao neoliberalismo e onde ele menos conseguiu avançar. Seja porque o Fernando Henrique era um pouco envergonhado de fazer o serviço completo, seja porque houve resistência mesmo. Eu acho que o movimento sindical, o movimento popular, a tradição brasileira pesou e conseguiu resistir. A Argentina privatizou tudo com Menem, o México, o Peru com Fujimori. Então foi um ciclo neoliberal. Depois veio o ciclo de esquerda ou de centro-esquerda, no começo do século XXI. Centro-esquerda, né? Com o Lula, com o Tabaré e o Mujica, com os Kirchner, com, enfim, a Venezuela, Hugo Chávez e depois o Maduro, etc, etc. Agora me parece que isso ficou... É uma crise que não sai do lugar. Então, na Argentina, sai... Kirchner, entra o Macri, sai o Macri, entra o Alberto Fernandes, sai o Alberto Fernandes, agora entra o Milei, e a cada passo o neoliberalismo me parece, até, Fro, você falou, é muito sofisticado, e porque disputa a consciência, não é só um projeto econômico, como o Fernando Henrique aqui fazia, é um projeto realmente ideológico, cultural até mais, né, do que ideológico, cultural, a teoria da prosperidade, a teologia da prosperidade, a ideia de que é cada um sozinho mesmo, a ideia de que o trabalhador sem direitos, é um empreendedor, tudo isso é muito forte, acho que é a isso que você se refere. Mas também esse modelo entra em parafuso. Vamos ver quanto vai durar lá na Argentina. E a cada ciclo eles ficam mais violentos. Agora, o Macri tentou um modelo parecido com o do Fernando Henrique aqui no Brasil. Em 4 anos se esgotou. Olha o que está fazendo o Milei, gente. Ele baixou essa portaria dizendo que está proibido se manifestar e quem se manifestar vai ter que pagar os custos da manifestação e ameaçando tirar direitos e tirar os programas sociais. Isso, se você entra no... A gente tem aqui o eGov, né, que é aquele acesso aos programas do governo. Tem uma espécie de eGov lá da Argentina. Quem entra lá já encontra o aviso. Se você se manifestar, participar de manifestação, você pode perder o seu direito ao seu programa social. Então, assim, é uma ameaça, é uma truculência aí, ameaçando de prisão, botar forças armadas para proibir manifestação. Então, o neoliberalismo, a cada giro desse, fica ainda mais violento, mais desesperado. E o que eles podem oferecer? A Argentina vai entrar numa crise de fome, eles vão controlar a inflação gerando fome. Então, é um modelo que não vai longe, eu acho que é tiro curto de novo. Então, nós estamos numa crise de perspectiva muito grande. O problema é que, aí eu não sei se foi essa a análise do Breno, assim, de que você tem uma esquerda que não tem um projeto de rompimento, né? É um projeto de administração e de melhoria. A gente virou administrador do sistema, de defender o que está aí, né? E eu entendo, porque o que está aí é a ideia de Estado, a ideia de convivência social, a ideia de que você pode ter um projeto comum, né? Isso virou um projeto da esquerda. Ser de esquerda virou assim, vamos ter um governo decente que entregue um pouco de programa social, que pensa nos mais pobres. Isso virou ser de esquerda, né? Então, parece pouco diante de uma crise tão grave. Então, realmente é uma dificuldade gigantesca, e isso não para agora, né? O ano que vem já, eleição nos Estados Unidos, e se ganhar o Trump, aí eles podem ter um novo impulso para esse ciclo da direita, mas eu acho que vai ser curto de novo, não vai ser um ciclo prolongado, na minha impressão, né? Muito bem. Vamos trazer a Lourdes para essa conversa? Anderson, por favor. Uma coisa, 1 minuto. Gente, no popular, o que o Rodrigo está dizendo é o seguinte, imagine que o time está em crise e estão se trocando o técnico toda hora, e um ano o time já está trocando 4 vezes o técnico. É mais ou menos que nem o Corinthians fez esse ano, é mais ou menos isso.
Bom, o Corinthians ainda conseguiu ficar na institucionalidade, ficou na primeira divisão. Pois é. É um pouco o que a gente está conseguindo, é o que tem para hoje. Ô, Lourdes, você estava falando da comunicação do governo, né? Eu queria ouvir de vocês dois. Hoje teve uma live do Lula com... Hoje, pessoal, hoje no dia da gravação do programa, tá? A gente vai exibir esse programa dia 29. É difícil gravar quando a gente faz ao vivo, porque a gente esquece disso. Mas, enfim, no dia 19/12, quando esse programa foi gravado, teve uma live que deu até selinho. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso, porque este é um pouco o modelo da direita. A direita leva essa coisa que antes para nós era algo do âmbito privado, né? E, por outro lado, a gente tem uma primeira-dama que não é mais Ruth Cardoso do que os outros modelos que a gente teve de primeira-dama. Ela não quer ser um quadro acessório, ela age politicamente. Vocês acham que esse foi um acerto? Porque as lives do Lula estavam muito quadradinhas, né? Para o que a gente já viveu de comunicação, mesmo sendo um cara como o Shoa, bacana, tal. Eu estava conversando com o Breno. Breno, a gente está com problemas do século XXI, com uma imensa complexidade, com homens e mulheres formados na década de 80 politicamente. Da década de 60 e 80. Parece que a gente precisa se aprofundar muito mais, porque a forma de fazer política e as respostas que a gente está dando são respostas que elas não funcionam mais. Então, este, para mim, é o grande desafio. Aí eu queria ouvir a Lourdes e queria ouvir você numa avaliação agora da comunicação institucional. Se esse, por exemplo, pensando um pouco no programa de hoje, que foi a primeira coisa diferente que eu vi, um pouquinho diferente do que e ainda numa coisa mais reconhecidamente que a direita. Eu estou dizendo que o Lula e a Janja fizeram coisa de direita, gente. Estou falando a linguagem de colocar o casal para conversar no final do ano, etc. E tal. A direita faz muito isso para defender aquela história assim da família, né? Nós somos família, os outros não são, tal. Eles inovaram um pouquinho hoje no formato. Lourdes, depois Rodrigo. Olha, do tanto que demonizaram a Janja nesse período, desse 1 ano, o tanto que a direita demonizou a Janja, colocar a Janja junto com o Lula pode dar um pouquinho de respiro para ela, né? Que foi um ano pesado para a primeira-dama, que não gosta de ser chamada de primeira-dama, mas é. Então, esse período todo, ela teve no tiroteio, ela não saiu da linha de fogo em nenhum momento, né? A gente tem que... eu acho que a gente tem que aceitar isso e entender que o que está em jogo aí não é só a imagem da família, mas é uma guerreira ali do ladinho do Lula que tem voz e é, pelo jeito, a pessoa que o Lula mais escuta atualmente, porque Lula está num samba para poder colocar o carro andando, porque ele dá com o Centrão, pelo amor de Deus, né? Haja coração para lidar com isso, né? Mas acho que ele fez bem o papel e não foi o papel que a direita faz bem. Ele pode não ter feito tão bem quanto a direita, mas já é um passo bem dado aí em direção à comunicação. Eu não te ouço, Fro. Desculpa, tem uma outra ação que a comunicação começou a fazer agora, que é essa coisa da união, do Brasil um só povo. Esses comerciais, né? Esses comerciais. Eu queria que vocês também avaliassem isso. Então, a Lourdes pode completar? Quer completar? Você viu essas peças, Lourdes? Porque eu acho que eu vi. Quer fazer uma breve avaliação? Aquilo que aconteceu no país nos últimos 6 anos está sendo, aos pouquinhos, desmontado com essas peças. Somos um único país, não interessa a que veio não interessa em quem você votou, você faz parte do mesmo cenário, você faz parte do mesmo
Você recebe o que todo mundo recebe, assim como você tem que dar o que todo mundo tem que dar. Essa é a lógica do país, é essa a lógica que tem que ser colocada na mesa de novo. É bem simplista o que eu falei, mas é assim que eu sinto. Sinto dessa forma mesmo. Você tem que colocar as coisas no devido lugar. Não é porque você é de esquerda ou de direita que você não faça parte desse país. E você tem um único governo, você não tem dois. E esse segundo governo a gente precisa desmontar agora no ano que entra, que é o Centrão. Rodrigo. Não, eu ia falar que entre a live a presença da Janja e esses comerciais, eu acho que o que inova mesmo são esses comerciais. A Janja é uma coisa ali pontual, a presença dela eu acho que é importante, a maneira como ela se manifesta, enfim, é um dado da realidade. O Lula se casou de novo, a Janja tem um outro perfil, e ela é assim, quer ser assim, e é legítimo que seja e que cumpra esse papel. Não é que ela inventou um papel para ela é assim. Ela é uma mulher de uma outra geração, e que assume uma outra forma de apoio e de estar ao lado do seu companheiro, que é o presidente da República. E são papéis, assim, o papel da dona Marisa também era importante, era de uma outra forma, e estava ali, era uma mulher forte também, como todo mundo sabe, fortíssima, só que era de uma outra geração e fazia as coisas por um outro caminho. A Janja é assim, ela participa, ela opina, ela fala, enfim. Aí você pode fazer críticas se em todos os momentos ela tem que estar ali, se não está, se ela tem cargo no governo, então ela deveria participar de reuniões, não deveria, mas aí é um debate um pouco mais prolongado e eu acho que isso não é o central. Agora, esses comerciais aí que foram lançados no final do ano mostram, a gente passou aqui meses dizendo a comunicação do governo precisa melhorar. Eu acho que melhorou. Não só a comunicação melhorou, como as respostas ficaram um pouco mais rápidas. Então, eu diria, esse programa da questão do roubo de celulares, que foi lançado esses dias, é uma resposta rápida, foi feito de maneira, com uma linguagem também direta, me chamou a atenção, chamando de bandidagem. A bandidagem, né, é um programa para conter a bandidagem que rouba celular, porque isso é um drama do povo trabalhador, não é da classe média e da classe alta. E da burguesia, é o povo que está no ponto de ônibus e que é assaltado e não aguenta mais, o sujeito, a senhora que vai trabalhar e tem o seu celular comprado em 10 vezes e toma o celular dela, é um desespero, vai embora tudo, telefone, às vezes uma conta no banco, é um desespero, e as pessoas têm o direito de ter uma resposta. Não é o governo federal, é o governo do estado, ok, mas o governo federal pode articular e fazer programas e projetos e aplicativos como esse, que é fornecer uma ferramenta para que você desconecte tudo de um outro telefone. Então, foi roubado, corre num outro número, aperta um botão, aquele celular está desconectado de tudo. Isso vai desestimular o roubo, furto de celulares. Mas os comerciais aos quais a Fro fez referência, né, Fro? Esse comercial da farmácia, que eu achei muito bem feito, né? Então, a pessoa, uma mãe com uma criança doente no colo, com a camisa amarela, né? Então, supostamente uma bolsonarista. Isso não é dito, mas está subentendido. É assim, em 1 minuto, você conta uma fábula sobre o país ali. Então, é uma pessoa que fala, mas será que eu tenho direito da farmácia popular? Eu era contra esse governo. E aí a outra pessoa fala, a senhora tem direito, a sua filha precisa, esse programa aqui é para todos. E aí ela esconde a camisa amarela. Quem não viu, vale a pena assistir. Eu acho que é uma comunicação muito bem feita, a publicidade brasileira é das melhores do mundo, isso muitas vezes se reflete nas campanhas eleitorais, algumas muito bem feitas, né, alguns comerciais políticos, e agora foi para um comercial de governo. Eu achei muito bem feito, muito delicado, tecnicamente bacana, e numa direção correta. Então, melhorou, uma comunicação bem feita, e agora, onde eu acho que há um grande nó, mas daí, de novo, se a gente tivesse a receita, né, Anderson, Lourdes e Maria Fro, a direita é muito mais ágil nas redes sociais. Esse tipo de comercial que eu estou falando é para televisão. Pega o público tradicional de TV e tal. E nas redes sociais, como é que você responde às mentiras, às fake news, etc. Isso aí é um trabalho de longo prazo, não vai ter uma fórmula mágica, né? E acho que o Lula está apostando em não usar as mesmas ferramentas, não ir para o embate, que fica todo mundo dizendo assim, o Bolsonaro tem muito mais seguidor, o Bolsonaro posta muito mais. O tempo do Lula não vai ser o tempo das redes da extrema-direita, ele trabalha num outro tempo, ele trabalha com a construção de médio e longo prazo, programas sociais, e isso depois se reflete na vida concreta das pessoas, e apostar que isso tem um papel.
você não vai ficar só vivendo aqui na fantasia da rede social. Você vai construir coisas concretas, a casa, Minha Vida, melhorar a vida das pessoas, e depois fazer uma publicidade também que mostre fatos concretos. Não é publicidade no vazio, é em cima do que foi feito. Então, eu acho que esses comerciais aqui apontam para uma direção interessante, e falta esse outro lado, que é como melhorar esse embate, esse combate nas redes. Isso também é uma conversa mais longa aqui para a gente, mas eu sinto que o governo escutou muita gente falando, precisa melhorar, tá ruim, não tá bom. Melhorou. Eu acho que foi escutado. Eu acho que a mensagem chegou lá, o que é um bom sinal também, né? Não sei a sua opinião, Fro, Anderson e Lourdes, sobre isso. Não, eu gostei, sim. Eu achei, quando eu vi os primeiros, o primeiro eu achei meio com a cara e a linguagem de programa de campanha eleitoral. Eu não gostei muito. Mas quando começaram a vir os novos, eu achei interessante. Falei, tá trabalhando um registro, porque assim, o nacionalismo e o sentimento de patriotismo sempre foi disputado, né? Eu fico bravíssima, eu falo, patriota são os petroleiros que brigaram pela soberania contra a Lava Jato e contra a privatização da Petrobras. Isso é ser patriota. Mas esses símbolos foram tão capturados, né? A nossa camisa da seleção brasileira, a bandeira nacional, a gente tinha arrepio quando via a bandeira nacional em prédio, gente. A gente imagina a gente começar a ter aversão à nossa própria bandeira. Tudo bem, não vamos voltar ao século XIX, o que o nacionalismo significa, mas esse patriotismo do comercial da farmácia, né? Você é cidadão desse país, você tem direitos que este país deve garantir a todos. Esse patriotismo, né? Esse orgulho brasileiro que a gente tem que ter efetivamente, que é quando a gente elege um governo, a gente tem instituições e tem minimamente a proteção e a garantia da cidadania. Isso, né? Basicamente é isso. Eu acho que essa construção, você diz, eu acho que é bem legal, assim, em 1 minutinho conseguiram mudar uma chave que eu acho bacana, e tomara que continue. E eu acho que tem também um outro trabalho que eles estão fazendo, que é o combate ao fake news, às vezes até no embate com a própria imprensa, né? Como o Marx fez esses tempos e foi exposto lá pelo Estadão, enfim. O Jorge Marques, né? O Jorge. O trabalho que o Jorge Marx está fazendo é um trabalho muito importante, né? Porque a forma como se captura de tragédias no Brasil, dos próprios programas, como se inverte completamente, né? Criminosamente. Agora, eu acho que falta investimento, porque não tem jeito, gente, não se faz comunicação, essas redes construídas, e aí não acho que tem que fazer para só rebater fake news. Eu acho que a gente tem que fazer um investimento em educação popular. Está fazendo agora o Minha Casa Minha Vida, bora colocar os agentes da saúde, colocar essa massa de gente que a gente tem ligado aos serviços públicos, porque essa disputa a gente precisa fazer. A política pública, ela chega, ela é um direito de cidadão, mas ela pode ser retirada. Então, esse cidadão tem que ter clareza que essa política existe, que ela é dela e que ele tem que lutar e brigar por ela, porque numa canetada se retira. Sim. Então, é neste sentido que eu acho que a disputa tem que ser feita. Eu ainda estou, Rodrigo, entrevistei com a Yara 2 chinesas do Partido Comunista, eu não paro de pensar nisso. Elas contando, né? Porque militante do Partido Comunista na China não é militante que fica criticando o governo na rede social, não é isso. Os caras têm papel, têm função. Ninguém fica parado, entendeu? Então, assim, ela dizendo que a gente está falando do combate à fome, né? A China, em 7 décadas, tirou 4 Brasis da fome. Não é pouca coisa, a gente para mim, quando a gente olha ao longo da história, era praticamente, né? A gente vê um monte de programa aí de combate. A China foi lá e fez isso. A galera muda, gente, para a zona rural. É 1 milhão de militantes que vai e tem tarefa. Tem que saber se a criança está na escola, se não está na escola, tal. A gente tem os agentes públicos
principalmente na saúde, que está o tempo inteiro, trabalhador de correio. A gente tem uma rede pública de trabalhadores que poderiam fazer esse papel muito forte, porque eu acho que você só quebra isso. E nem estou falando para isso aqui é do governo PT. Não. Isso é uma política de Estado e essa política é direito seu, mas você tem que ficar atento, porque senão você perde. E eu acho que existem mecanismos de fazer com que essa rede funcione, sabe? Quando eu fiz uma cirurgia no SUS, eu recebi uma cartinha para saber como é que foi a cirurgia e eu devolvi isso para o Ministério da Saúde. Essas coisas precisam continuar, sabe? Para a gente ver, isso é você e o cidadão e o Estado, né? Vamos ter essa troca. Acho que é um pouco isso. Pessoal, nós temos 15 minutinhos para finalizar, e aí o Rodrigo foi para o ECL, a Lourdes está lá no GGN, Anderson e eu aqui na Fora, a Fora tem novidades para esse novo ano, a gente sempre gosta de pensar, né? Começar ano é bem legal, que tem perspectiva, eu sou meio... eu gosto disso, eu não pulo ondinha, tal, mas eu falo, puxa, vamos começar aí, né? Principalmente quando a gente vai envelhecendo, que a gente tem pouco tempo, menos tempo do que tinha antes, da gente aproveitar bem o tempo. Então, assim, vou começar dessa vez com a Lourdes, daí eu vou para o Anderson, depois eu vou para o Rodrigo, para falar um pouco das perspectivas, agora sim, no nosso campo da comunicação progressista, né? O que a gente está apontando. Posso só pedir um favor? Como eu tô aqui fora, eu estou num ambiente externo aqui, eu vou ter só que me deslocar um pouquinho, eu vou estar escutando vocês, mas eu vou sair um pouquinho da imagem, pode ser? Tá bom, pode, claro. Dá licença. Vem, Lourdes, começa contigo. Então, a gente estava falando, vocês falando, eu fico maravilhada, eu fico com vontade de entrar perguntando também, porque você colocou aqui pessoas que eu admiro muito. Junto com você, estava um pessoal de peso aqui. Anderson, o Rodrigo, o Breno, você. Então, é um prazer muito grande tudo isso. O que nós temos para o ano que vem? A tarefa é árdua. Para esse projeto que você e o Rodrigo falaram, que é desmanchar fake news, essa coisa dar elementos para a imprensa para poder rebater fake news, eu recebi esses dias, eu acho que foi ontem, um desmentido da fake news mais amada do Brasil, que é o auxílio reclusão. Então, nós estamos ainda trabalhando essas coisas. Há quantos anos a gente trabalha esse mesmo tema? Quantos anos a gente tenta dizer que auxílio reclusão não é todo preso que recebe? É aquela novela que criaram em cima de um auxílio que tem um teto máximo de R$ 1.300, para quem colaborou por 24 meses antes de ser preso. Então, são coisas que a gente vai ter que enfrentar o ano que vem. Nós, como mídia, nós vamos ter que dar esse suporte para poder dar o próximo passo. Acho, sim, que vamos ter que furar a bolha, essa ajuda vai ter que vir do governo, e vocês comentando esse programa novo do governo já é um passo bem dado em direção à furação dessa bolha aí, e a gente vai poder imaginar um Brasil melhor. Eu não vejo a hora de acabar o Centrão. Rodrigo, o Centrão chega. O Lula vai ter que dar esse passo, pelo amor de Deus. Olha, se a gente pedisse uma análise para o historiador Rodrigo, ele vai dizer que isso é estruturante do Brasil. É estruturante da forma como nós nos organizamos por capitanias. A coisa é muito séria, é muito séria. Precisa, talvez, para mudar o jogo, Lourdes, a gente radicalizar mais em termos da formação e da perspectiva, da utopia. Aquilo que eu estava conversando com o Breno. Nossa esquerda está muito institucionalizada, né? Está defendendo o STF, está tendo que defender coisas que... Daí, quando a gente olha... Eu fiz um programa, vai estrear em janeiro. Gente, o STF ele está destruindo a justiça do trabalho. Aquilo que a gente já conseguiu aprovar no Tribunal Superior do Trabalho,
O STF vai lá, incluindo o seu Zanin, É. vai lá numa canetada e derruba. Mas, por outro lado, olha a complexidade. A gente tem que defender o STF porque está punindo os golpistas do 8 de janeiro. Mas, em termos do sistema de relação de trabalho, o STF é neoliberal. O Gilmar Mendes aprovou 100% dos processos que ele julgou, que chegou no STF pelas empresas, 100%, pessoal, 100% foram favoráveis às empresas. Então é uma loucura. Como é que a gente lida aí esse centrão aí, ó? Ele tem uma longa vida, mais que a extrema-direita. Rodrigo. Não, eu acho que a gente não vai se livrar do Centrão a curto prazo, ele está aí, é uma operação política, e como a Fro falou, é de longo prazo, né? Se a gente pensar que o termo Centrão foi cunhado durante a Constituinte de 88, né? É uma Constituinte até progressista, o resultado da Constituinte, hoje a gente olhando em perspectiva, foi muito melhor do que a média do parlamentar que ajudou a fazer a Constituição, e era o Centrão do Roberto Cardoso Alves, até nome de rua, lá perto de onde eu moro, virou nome de rua, mas era o ministro do Edano que se recebe e que inventou essa história, o Centrão, para se contrapor à esquerda e à centro-esquerda, que era o MDB autêntico, o PT, o PDT e tal, e tinham 100 e poucos deputados e conseguiram operar e fazer uma Constituição até que progressista, negociando pontualmente com o Centrão. Eu acho que para o curto prazo nós vamos ter que lidar com ele, não acabar com ele. E acho que é o que o Lula está fazendo, como eu disse aqui na minha primeira intervenção, na minha primeira fala aqui, né? O Lula aceitou negociar tudo com o Centrão, desde que pudesse priorizar 2 pontos, recuperar e equilibrar a economia e isolar ou desidratar o bolsonarismo via poder judiciário, e é o que está sendo feito. Enquanto isso, ele vai lidando com uma situação complicadíssima na Câmara e no Senado, onde o Centrão domina, né? Nas duas casas. Na Câmara, com a liderança do Arthur Lira, e no Senado, com 30 senadores bolsonaristas que votaram contra o Dino. Ali a gente fez a contabilidade. São 31, né? Mas vamos dizer, grosso modo, 30 que assumem que são bolsonaristas, são anti-governo. Numa próxima eleição para o Senado, a gente tem a perspectiva de que os bolsonaristas cheguem a perto de 40. E aí a situação fica bem complicada. Eles podem ficar próximos de eleger um presidente do Senado. E aí a gente vai ter saudade do Centrão, porque com o Centrão se negocia, com o bolsonarismo não se negocia. Eles derrotam, eles impõem derrotas, eles alijam do poder, eles querem aprovar impeachment de ministro do Supremo. Olha, mas concordo totalmente, Fro, eu acompanhei esse debate aí que você vem fazendo, que outras pessoas aí da Fórum também vêm fazendo, na verdade uma denúncia, um alerta, né, porque enquanto a gente fica defendendo o Supremo na questão democrática, na questão do enfrentamento ao bolsonarismo, eles vão passando a boiada deles, a verdade é essa, tem uma boiada passando que não é a boiada do Ricardo Salles, é a boiada da reforma trabalhista, que foi feita no governo do Temer, e quando a gente olha o que foi o golpe de 16, ele foi feito para 2 coisas. Mudar a política do petróleo, e eles fizeram no dia seguinte, colocando o Pedro Parente lá, e aprovar uma reforma trabalhista que deixasse o trabalhador na situação que está hoje. Agora, atualmente nós estamos... E da Previdência. Isso, as duas casadas, é que eu estava me referindo ao que você citou aí. Uhum. Então, a reforma trabalhista, agora a gente está até conseguindo gerar um pouco de emprego, mas empregos precários, pejotizados, sem direitos, a pessoa é mandada embora. E aí tchau, meu amigo. Aí não tem nada. A pessoa trabalha 6 meses, ganhando ali um salário abaixo do que existia até 5, 6 anos atrás, e no dia que acaba o contrato, tchau e bênção. Então eu vou entrar na justiça. Entra. Às vezes ganha na primeira instância, como nós estamos vendo, porque alguns juízes trabalhistas ainda são formados naquela escola da Justiça do Trabalho e tal. Quando vai para o Supremo fala, não. A a reforma trabalhista, nós entendemos que ela autoriza contratação pejotizada, liberou geral. Então, quem é que vai ter direito trabalhista no país? Eu estou acompanhando esse debate, é muito preocupante mesmo, é uma ferramenta que a gente tinha de equilibrar a disputa capital-trabalho no Brasil, que vem desde os anos 30, né, essa ferramenta, depois 40, 50, nem a ditadura teve coragem de acabar com isso. E agora está havendo esse desequilíbrio através do Supremo Tribunal Federal. É um jogo muito complicado.
O Lula precisa da parceria com o Supremo para conter o bolsonarismo e o Supremo nos temas de economia, do mundo do trabalho, nos temas relativos a privatizações, o Supremo fecha com essa visão liberal, de maneira majoritária. O Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, o Barroso, tem uma linha liberal e de combate à ideia de regras e de leis do trabalho. Então, é realmente preocupante, é um quadro delicado. Por isso que, assim, eu não fico otimista, exageradamente otimista. Eu acho que a gente está conseguindo conter alguns danos, mas é uma crise prolongada que a gente vai ter que enfrentar ainda durante um bom tempo, né? Rodrigo, você virou de lateralidade. Alguma coisa mexeu aqui no meu... Eu não mexi em nada, juro por Deus. Se quiser me tirar um pouquinho, peraí. Vai, já voltou. Anderson. Primeiro, eu concordo com o Rodrigo que o governo termina melhor do que inicia. A Lourdes falou do STF, eu vou fazer vários apontamentos rápidos para conseguir falar tudo. Concordo, perfeito. Enquanto a gente fica torcendo com o Alexandre de Moraes e agora o Dino condena esse pessoal do 8, que eu já ouvi, né? Teve uma matéria aí que saiu, que eles falaram que eles querem fazer uma versão 2 em 2024, né? Até os votos do Zanin, Rodrigo e Lourdes, que eu te julgo aqui, tento respeitar aqui o voto dele, mas eu consigo dizer que eu consigo ver uma dosagem de racismo em todos os votos, sabe por quê? Eu vou te falar aqui, ó, peguei aqui, ó, manter condenação por bens avaliados de R$100, né? Que antes a discussão era, o cara roubou uma coisa ali de R$100, a gente analisa, porque às vezes é por bem de sustento da sua família, o cara roubou um óleo, né? Você vai pôr o cara na cadeia porque o cara roubou um óleo. Ele votou contra isso. Roubou. Né? Então a gente põe na mesma esteira o cara que roubou um óleo, não estou falando aqui da questão moral, mas o cara roubou um óleo, daí você põe ele na cadeia com o mesmo cara que roubou um banco, né? Daí fica junto na mesma cena. O GCM teve direito a votos, isso para mim é um problema seríssimo, é mais um homem para pôr uma arma no rosto de uma pessoa preta e periférica, que é isso que vai acontecer, quando você dá poder de GCM, poder de polícia para GCM. Teve a questão de não equiparar o crime de injúria racial para o pessoal LGBTQIA+, e tem também essa aqui que para mim é preocupante, que ninguém fala muito, além das drogas, que é o caso dele, pois o juiz ser impedido de tratar casos em que é representado por escritório de parentes, por exemplo. E aí, eu sou sempre popular, Rodrigo, porque eu falo para a massa. Que pessoa preta e periférica quilombola tem amigo juiz? Saca? Então fica eles se defendendo entre eles, porque se ele pode defender, ele pode atacar a estar agindo num escritório de parente, de amigo, esse juiz. Então, todos os atacam diretamente a população negra. E sobre comunicação, Fro, é o seguinte, achei legal, só achei que faltou audácia. Acho que o governo tem um momento que tem que pôr o pé na porta. Para mim, faltou audácia da mulher entrar com a camiseta da seleção brasileira. Não ficar com um pedacinho amarelo, tem que entrar com a camiseta da seleção brasileira e para falar assim, você é bem-vindo aqui porque o Brasil está unido. Mas acho bom, acho que os próximos podem ser mais audaciosos para os recados. Mas eu volto a dizer, como eu trabalho na base das coisas, Rodrigo, Jornal Empoderado Especial, é o seguinte, o governo tem que ter audácia de investir em mídias pretas, periféricas, indígenas, para que a comunicação dele chegue na base, e não só para falar da farmácia, de tudo que possa se falar, saca? Ele tem que abraçar as rádios comunitárias, rádio lá de BH, as rádios que nós temos comunitárias no Brasil. Tem que aumentar, eu vou até além. O disputa, Rodrigo, do aumento aí de rádios para parlamentar, então vamos também na disputa. Aumenta, temos 150 rádios comunitárias, vamos aumentar para 1.000. Facilite para que as pessoas, agrupamentos, como o MNU tem uma rádio comunitária, Educafro tem uma rádio comunitária, a Cozinha Solidária do MST tem uma rádio comunitária, e assim faz, o Gueledeso, quem tiver estrutura, a gente vai permitir, porque é a disputa da tal narrativa.
Porque Uhum. para aquele cara que está com o radinho. Anderson, se mexe menos, porque tá falhando o seu áudio. E aí, já que eu te interrompi, você faz isso, conclui e dá seu recado final, que eu vou fazer a rodada, que a gente está chegando nos nossos minutos finais. Resumindo, eu só vou fechar aqui falando que primeiro agradecer foi por participar do programa. Acho que o governo está que numa dinâmica diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro não trabalhou. Motociata em jet ski, indo para a praia imitando Mussolini. O Lula não, o Lula está trabalhando, todo mundo. É difícil a gente chamar parlamentar de esquerda que sempre está em evento. Mas tem que ter uma coragem ainda. Eu acho que tem que ter essa coragem da SECOM abraçar as rádios comunitárias periféricas pretas, porque hoje, até aproveito, vou fazer um comercial mesmo. Estou passando o Pix aí do Jornal Empoderado. Quem puder ir lá no nosso Instagram, lá, a partir de R$5 nos ajudar, que esse dinheiro não vai nada para o Anderson, vai tudo para a mulherada preta do Jornal Empoderado. E aí tá lá o meu telefone lá, vou pegar esse dinheiro, deu R$50, R$500, vou dividir para essa mulherada para ajudar o final de ano delas. Já que a gente não conta ainda com o dinheiro governamental, a gente dá o nosso jeito aqui. Então, o que eu quero, Lourdes, é que as rádios, as mídias alternativas de esquerda sofram menos, sabe? Porque a gente está todo dia junto com o governo. A gente subiu a rampa com o governo, né? Então, acho que isso é de suma importância, porque daí a gente não precisa se preocupar que no Telegram lá, bolsonarista, eles têm 500 mil pessoas. Não, a gente tem mais que isso. A gente tem muito mais. E a gente vai na quebrada, a gente fala com as pessoas no Uber, a gente gosta do povo, mas para isso não dá para a gente fazer só com tapa nas costas. Fro, obrigado. Rodrigo, meu querido, que seu 24 seja maravilhoso e seu time não te faça sofrer tanto, viu? É o nosso. O nosso, que seu time, o quê? Eu estou bem poliana, né? Ainda bem que eu não sou cientista. Só de nascimento. Eu não posso falar isso para onde está o Rovai. Eu Lourdes, olha, o Rovai fez uma música linda para o Luca, linda, linda de morrer. E tem um verso que ele diz, ele fala do Santos, mas Santos sem Neymar. O Rovai também não engole qualquer coisa, mesmo vindo do Santos. Lourdes. Ai, prazer estar com vocês. Se em 2024 a gente possa fazer no final do ano de 2024, a gente possa comemorar muito mais do que a gente imagina hoje que vai ser, e que a comunicação seja o mais democrático possível dentro da comunicação e realmente cumpra o seu papel, e que a gente dê esse passo tão importante agora. Eu acho que eu estou bem poliana também, que nem a Maria Fro. Eu tô sendo poliana para equilibrar um pouco o Breno. O Breno é um dos... Assim, eu gosto muito de quando o Breno faz análise, ele joga uma real, mas chega uma hora que você fala, meu Deus, vou dormir à noite. Vai ser muito difícil lidar com essa realidade. Porque ele não... Desculpa te interromper, então eu trago o Breno junto com o Cacai. O Cacai às vezes faz umas análises e tem o... que eu falo, meu Deus do céu! O Breno ele é muito sofisticado, né? E muito cuidadoso, assim, quando ele faz. Rodrigo fez um complemento muito bom também, mas ele não deixa fio solto, né? Agora, ele é extremamente crítico. E eu acho que a gente está precisando também. Só que se a gente não tiver minimamente utopia, a gente não caminha, a gente sai do lugar. Então a gente precisa. Eu sou uma poliana Paulo Freire. Eu trabalho no esperançar. A gente tem que construir, tem que fazer formação para que a gente possa esperançar, né? Não é ficar parado. A gente tem que fazer trabalho o tempo todo, minha gente. Eu não abro mão de ser uma educadora popular 24 horas por dia. E é nessa perspectiva que eu ainda caminho, né? Atrás dessa utopia da gente construir uma sociedade melhor, porque, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais esse nível da barbárie. A gente sabe o quanto que a barbárie pode ser profunda,
Nós vivemos isso, né, no período da pandemia. É desastroso, a gente ainda está vivendo isso de uma maneira muito dolorida e sem recursos, lidando com a Covid longa, lidando com uma série de trabalhadores que não conseguem se readaptar, precisam ser realocados, enfim. Tem algo muito dramático aí acontecendo e numa realidade mais difícil, sem recursos, com déficit zero, que é uma coisa preocupante, enfim. A gente tem que ter perspectiva, mas tem que ter pé no chão. Rodrigo. Não, queria agradecer demais aqui a participação com vocês. 2023 foi um ano também, para mim, de algumas conquistas, algumas mudanças. Terminei aí uma pós-graduação e hoje até peço desculpas de estar aqui mexendo na minha câmera, mas estou ainda nos finalmente aqui, terminando de escrever, fazer os ajustes finais da minha tese, que eu entreguei, defendi, mas ficam aquelas correções finais. A Fro acho que já passou por isso, não sei, Lourdes e Anderson, imagino que também. Então, estou aqui nesses ajustes finais, que 2024 seja ainda melhor para a gente. Superamos em 22 um período terrível, mas estamos no meio da caminhada e sempre estaremos no meio da caminhada, né? Nunca chega no fim. Então, é um prazer estar mais uma vez aqui ao lado de vocês, de companheiros, de amigos, de comunicadores que eu admiro e que eu estou há tantos anos também junto, né? Eu estou agora lá no ICL Notícias, às vezes de manhã, às vezes à noite, lá num modelo diferente e tal, até de financiamento, uma tentativa diferente, mas enfim, eu acho que todos os modelos e todas as tentativas são importantes aqui no campo progressista e desejo que todo mundo tenha sucesso aí nessa caminhada, Fórum, GGN e outros meios, o 247 de onde eu vim, estava aí até o começo do ano, DCM, tantos outros, né? Então, um abraço, boa sorte para o nosso campo todo aqui, o Empoderado, o jornal Empoderado também do Anderson, mas ele também é da Fórum, né? Então, todo mundo aí que tenha sorte na caminhada, ótimo fim de ano para todo mundo. Obrigado, Fro, pelo convite mais uma vez. Um beijo para todos e todas. Eu te agradeço. Olha, companheiro, é assim, tá no meio da tarefa lá, o Anderson chegou todo esbaforido porque estava lavando louça, fazendo um monte de coisa, Rodrigo tá editando a tese, segurou o celular esse tempo todo para aparecer na câmera, não mexeu muito, veja só. E companheira, a Lourdes, eu cheguei, Lourdes, Leandro não vai conseguir entrar, a gente sempre faz esse programa de final, vem para cá também fazer balanço, chegou. Então, o pessoal que nos viu até o momento, que nos acompanhou esse ano todo, que fez superchat, que comentou, que dialogou, que vibrou com alguns programas, porque eu sei que vocês vibraram, elogiaram muito, teve chats muito bacanas. Eu quero que vocês tenham um final de ano com muita saúde, com a família, que consigam abraçar mesmo o tio bolsonarista, né? Que a gente entre nesse espírito de que a gente vive nesse país, neste território, que tem muita coisa bacana aqui, mas que a gente precisa também protegê-lo e a gente precisa principalmente nos amar como povo, né? O povo brasileiro é resiliente, é batalhador, tem uma história de resistência. Então vamos olhar no espelho e vai falar: eu sou brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Bora ser brasileiro e bora construir esse país para todo mundo. Beijo imenso. Feliz obrigado. Ano novo para vocês. Tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.